A paz de Cristo, amados. Hoje chegamos à metade do último mês, de 2020. O último mês desse ano, onde Deus usou aí um megafone para falar com a humanidade, mas muitos estão ignorando ainda. Aliás, a maioria, né? Nós vamos aqui orar, né? Agora são 12h25 desse dia 15 de dezembro. Vamos orar e vamos meditar antes na palavra, né? Eu quero trazer aqui para você hoje uma parábola que Deus, por meio de Jesus, passou vários ensinamentos em forma de parábola também. Nós temos aqui Lucas 18:9. Eu vou ler e depois nós meditamos e oramos. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então aqui a passagem que tem aí um jargão tão conhecido, no meio evangélico: os humilhados serão exaltados, vem dessa passagem. Mas o que é que Jesus ensinou aqui com essa passagem? Com a parábola do fariseu e do publicano, Vamos lá, vamos meditar agora na palavra, tá? Lucas 18:9. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou aí nessa parábola. Ele está falando para quem? A Bíblia deixa bem claro: pessoas que confiam no próprio braço, na própria força. É o que mais tem na humanidade, Infelizmente, é o que mais tem na humanidade. Pessoas que confiam mais no seu cartão de crédito do que em Deus. Pessoas que confiam mais no seu talão de cheque do que em Deus. Pessoas que confiam mais no seu trabalho do que em Deus. Pessoas que confiam na própria força. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e maldito o homem que confia no próprio homem e que faz do seu próprio braço a sua força. Por quê? Porque nós temos que entender que nós estamos na dependência de Deus. Quantos planos você fez para 2020? Quantos projetos você fez para o ano de 2020? E que talvez não tenham sido concretizados. Tem uma passagem que diz, quando você fala: vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, não faça isso. Diga: se Deus quiser. Porque no fim, a palavra é de Deus. A última palavra é dele. Então ele estava aqui falando para essas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Acham que podem: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Confiam, no próprio braço, na própria força. E aqui até em questões espirituais. Pessoas que se acham boas o suficiente para serem justificadas pelos próprios atos. Pessoas que se acham caridosas o suficiente porque dão esmola, dão sopão. Pessoas porque cumprem alguma parte dos mandamentos e acham que são justificados em si mesmos. E aí o que é que Jesus deu exemplo? Ele usou aqui um fariseu e um publicano. O que é um fariseu? Era os doutores da lei. O fariseu, que vem da mesma etimologia da palavra santo, que quer dizer separado. Santo quer dizer separado. Fariseu também quer dizer separado. Que na época do cativeiro babilônico, quando não tinha um templo para eles adorarem na Babilônia, foi que se criaram
os templos onde não tinha sacrifício de animais, mas era só leitura da palavra, exposição da palavra e oração, né? E aí criou-se essa nomenclatura fariseu, porque queria dizer separado. Os fariseus no início eram pessoas que tinham boa intenção, eles queriam cumprir só o culto a Deus, a Yahvé, e não aos deuses babilônicos. Então eles eram separados também. Então no início a intenção era boa. Só que com o passar do tempo, os fariseus passaram a ser legalistas, passaram a se achar melhor do que os outros, porque eu guardo a lei, eu sou separado. E aí está a mesma armadilha que muitas pessoas caem. Quem é do mundo é normal, se acha porque é rico, porque tem cargo público, porque é juiz, porque é promotor, porque é empresário rico, porque é um advogado famoso, por isso ou por outro, se acha no direito de dizer eu sou algo, né? Perante Deus não é. E no meio espiritual, né? No meio religioso, digamos assim, a mesma forma. Pessoas que se escondem por trás de um título, né? Papa, apóstolo, bispo, padre, pastor, e aí se acha melhor e se acha já melhor do que alguém, no sentido de que eu mereço por mim mesmo a salvação. E ninguém merece em si mesmo a salvação. A palavra diz que todos pecaram, todos, e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Então é só mediante a misericórdia, a graça de Deus e de Jesus Cristo que existe a salvação. E aí continua aqui no 10, né? Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O que é o publicano? O publicano é o cobrador de impostos. Era um traidor da pátria. Ele era judeu, mas, arregimentado pelo governo romano, ele cobrava impostos dos próprios concidadãos, né? Dos próprios judeus. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo. Ele estava orando aqui não em voz alta, orando no íntimo. E o fariseu dizia o quê? Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Ele começou dizendo que cumpria a lei, quando nós sabemos que ninguém cumpre a lei, né? Jesus disse, sabe o quê? Jesus disse assim, a lei diz, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não adulterarás, né? Não adulterarás. Eu digo, se você olhou para uma mulher com segunda intenção, você já adulterou. A lei diz, não matarás. Eu digo, se você intentou mal contra alguém na sua mente, você já matou. Quem é que escapa, meu irmão, desse padrão aí? Quem é? Ninguém. Então a pessoa não pode se justificar de dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe qual é um ditado do mundo que traduz bem isso aqui hoje em dia? Eu não roubei, eu não matei. Outro, que as pessoas dizem, eu mereço ser feliz. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia onde é que tem essa passagem que diz que você merece ser feliz. A Bíblia me diz que eu mereço a morte, porque eu pequei contra Deus. Mas glórias a Deus, que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não perecer, mas ter a vida eterna. João 3,16. Né? Então vamos aqui. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Depois que ele se justificou falando que era muito bom, não roubei, não matei, não enganei ninguém, depois ele fala que cumpre os deveres religiosos. E aí nós vemos hoje em dia, né, as pessoas no Instagram filmando, dando sopão para os outros, quando a Bíblia diz que se tua mão direita der, a esquerda não saiba. E aí a pessoa sai por aí numa forma de limpar a consciência, né, o ego, né, como se houvesse uma compensação de boas e más ações. Quando é sim necessário que hajam as obras, mas as obras têm que ser frutos do Espírito e não as obras em si mesmo. Porque a Bíblia diz que fé sem obra é morta, mas primeiro tem que ter a fé. A fé verdadeira, no Deus verdadeiro, por meio de Jesus Cristo. As obras são consequências, e quem faz as obras que são frutos da fé, não fica tocando trombone no meio da rua e filmando no Instagram para mostrar que é caridoso e que é bondoso. Porque a palavra diz que se você faz isso, você já recebeu sua recompensa, que é o quê? Que as pessoas assistiram no Instagram, que você é um menino bom, uma menina boa. Mas se você faz em secreto, quem vai te recompensar é o próprio Deus. Então ele continua aqui, né? Dizendo que jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo que ganha.
Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Pecado. A pessoa que peca e é temente a Deus, ela, hoje, principalmente nessa época aqui, não tinha nem o Espírito Santo para constranger do pecado, porque o Espírito Santo, qual é a função dele? Ele convence do pecado e do juízo. Do pecado, que você está pecando, e do juízo, que vai ter um juízo sobre todo ser humano. Mas aqui, esse exemplo que Jesus deu, esse publicano, ele já não tinha coragem de olhar nem para o céu. Mas era um homem temente a Deus. Porque, meu irmão, qual é a diferença do cara que peca e sai andando como se nada tivesse acontecido, porque diz, não, Deus perdoa, eu sou um pobre pecador, mas Deus perdoa, e continua pecando. Esse está condenado. A diferença do outro, que a Bíblia fala do arrependimento que produz salvação. Qual é o arrependimento que produz salvação? Não é um arrependimento de constrangimento porque foi pecado, porque foi descoberto, porque deu errado. É o arrependimento só por ter pecado, só porque sabe que está desagradando a Deus. E é o arrependimento que você se arrepende, pede perdão a Deus e não peca mais. Jesus dizia o quê? Vai, não peque mais. Foi o que ele falou para o homem que ficou 35 anos aleijado, não peque mais, para que coisa pior não te aconteça, depois que ele curou esse homem, né? Então, entretanto o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Meu irmão, esse homem aqui, ele não falou da boca para fora, ele estava buscando a Deus, que estava dentro de um templo buscando a Deus, de um prédio, né? Na época era o templo lá em Jerusalém, e ele estava, mesmo envergonhado do pecado, ele estava pedindo perdão a Deus e pedindo benevolência. O que é benevolência? A graça, o perdão que Deus dá hoje a qualquer um, mas por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo é o que quer dizer que eu sou cristão? Eu também sou filho de Deus? Não, é obediência. Jesus deu a vida dele, não foi por amor não, ele deu por obediência, porque ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de sua condição divina, veio como homem e homem obediente até morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e teve seu nome exaltado acima de todo nome, ascendeu aos céus depois de 40 dias e teve seus inimigos colocados como estrado de seus pés. Por quê? Porque foi obediente, ele orava como no Jardim das Oliveiras, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele não queria não, beber o cálice da ira divina de Deus não. Ele não merecia, ele não queria que o Espírito Santo se afastasse dele. Mas ele dizia o quê? Mas seja feita a tua vontade. Era por obediência, então ele não aceita nada menos do que obediência. Todo dia nós temos que ter isso em mente, porque a nossa carne vai querer desobedecer a Deus. Os nossos maus desejos, a nossa má vontade vão querer desobedecer a Deus. E é por isso que nós temos que pausar para ler a palavra. Por isso que nós temos que pausar para meditar na palavra todo dia e orar. Porque senão você é vencido. E ser vencido aí não é só não receber medalha, não. É ir para o inferno. Né? E aí Jesus termina dizendo assim. Jesus diz assim, Lucas 18, 14. Eu vos asseguro que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Ser justificado foi um dos motivos que mataram Jesus, porque ele perdoava o pecado, ele dizia, os teus pecados estão perdoados. Aí eles gritavam, blasfêmia, só quem pode perdoar é Deus. Pois bem, quem crê em Cristo, da forma que é para crer, e passa a demonstrar isso com os frutos, ou seja, com a sua vida, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade quer fazer o errado, mas eu quero fazer o que é o certo, por amor a Deus, por Cristo Jesus, que deu a vida por mim. Então, saiu justificado diante de Deus. Sabe o que é você ser justificado diante de Deus? Pecado perdoado. Tu ia para o inferno, aí vai para o céu. Porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas os que se humilham, o que se humilhar será exaltado. Meu irmão, se humilhar diante de Deus. Como é que você se humilha diante de Deus? Reconhecendo que você é miserável, pobre, cego e nu. Reconhecendo que você é totalmente depravado. Reconhecendo que sem Jesus você é um monstro pior do que o maníaco do parque, do que o pior bandido desse país.
Sem Jesus, nós, seres humanos, não prestamos para nada. E quando nós reconhecemos isso e passamos a seguir a Cristo, né, como que a gente segue Cristo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Não é sofrer, não, né? Não é se infligir sofrimento, não. É você mortificar os próprios maus desejos. A palavra diz que você é tentado pelos próprios maus desejos. E aí, quando você faz isso, você é automaticamente justificado, deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser filho de Deus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. E passa a ser, quando você é reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, a palavra diz que você também recebe o ministério da reconciliação. Amém? Então é isso, meu irmão. Não adianta querer achar que é bom, achar que... Uma vez eu vi um vídeo um dia desse, achei interessante, de um padre. Um padre dizendo, sabe o quê? Tu acha que tu passou a vida todinha na gandaia, vivendo do jeito que queria. Aí tem a missa de corpo presente, o padre vem com aquele negocinho com água benta, joga a água benta e pronto, foi para o céu? Não é não. Um padre falando isso. Né? Deus usa quem quer, né? Para falar a verdade. Então, o julgamento é este. Aquele que crê está julgado, está salvo, está absolvido. Aquele que não crê já está julgado, já está condenado. Após a morte vem só o juízo, que é receber a sentença. Amém? E ninguém pode fugir da ira vindoura, porque todos morrerão. Então vamos orar. Senhor Deus Pai amado, eu quero te agradecer por mais um dia de oração, quero te agradecer por poder ter saúde para estar aqui orando, estar falando da tua palavra. Quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que estão assistindo agora esse vídeo. Abençoa, dá entendimento da tua palavra, dá sede e fome da palavra, porque o que importa é a salvação, é arrependimento e nova vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para aquela pessoa que me assiste agora. Amém. Diga amém e diga graças a Deus. Deus te abençoe e até amanhã, ao meio dia e meia, nesse momento, nesse horário, se Deus quiser.